Oi, 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 pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar sobre a rainha, a rainha Colleen Hoover. Eu recebi esse livro aqui assim que foi lançado, All Your Perfects, e tive que começar a ler na mesma semana, né, gente? Só que vocês sabem como que é Colleen, você começa a ler e não consegue mais parar. E eu terminei de ler esse livro aí praticamente no segundo dia, né? Comecei num dia, terminei no outro, porque não tinha como, né? Você começa a ler e não consegue mais parar. É o que Colleen faz com a gente, infelizmente. Ela, né, deixa esse sentimento de agonia enquanto você não consegue terminar a história. E sobre o que fala esse livro? Quando eu vi o lançamento dele, né, todas as datas e tal, eu fiquei bem curiosa a respeito do título, né, All Your Perfects, todos os seus perfeitos, porque perfects não é uma palavra que existe, né? As pessoas que não são ainda dos Estados Unidos, não são nativas, né, não são falantes nativos de inglês, acho que ficaram mais curiosas ainda, né, porque não conseguiram entender. E a gente só vai entender isso quando a gente lê, vou até ler aqui pra vocês, um fortune cookie daqueles dos chineses, né, que eles vêm com a comidinha chinesa, que diz o seguinte, tem os seguintes dizeres, né? If you only shine light on your flaws, all your perfects will dim. E aí deixa eu continuar esse trechinho do diálogo pra vocês. A Queen, que é uma das personagens principais, ela diz: I'm a grammar snob, it should be your perfections. Então, all your perfections will dim. E o Graham, que é o segundo personagem principal da história, diz: That's what makes me like it. The one word they misuse is perfect. Kind of ironic. So, você vê aí que o Fortune Cookie, ele tá dizendo que se você focar muito na sua falha, as suas perfeições vão ser, né, meio que apagadas, né, ignoradas. E acho que esse livro, a temática dele, realmente ela gira em torno disso. Por quê? A gente tá vendo a crise desse casal, né, que vai ser a Queen e o Graham. A gente vai acompanhar a história deles desde quando eles se conheceram de uma maneira bem inusitada. É uma maneira bem inusitada, gente. Vocês vão ficar meio assim chocados com o jeito que eles se conheceram no começo da história. Então a gente vai acompanhar o Dan, né, que é quando eles se conheceram, e o Now. Então a Colleen vai narrando o Dan desde que eles se conheceram, como se apaixonaram, e o Now, que eles já estão casados há muitos anos e eles estão passando por uma crise no casamento deles, né? E essa crise vai fazer a gente pensar muito nesse fortune cookie aqui. Porque a Queen, ela tá num estado, quem vai narrar a história é a Queen, né? Ela tá num estado que ela tá tão no fundo do poço, que ela tá tão mergulhada na própria dor e, enfim, todos os problemas que ela, né, enfrenta, que ela não consegue pensar nas coisas boas que ela tem. E nem ela e nem o Graham também, sabe? Não é apenas ela, o Graham também. É que a gente vai ficar sabendo, né? Ao longo do livro a gente fica mais sabendo o que ela está pensando do que o Graham. A gente também vai ter momentos que a gente vai descobrir o que ele está pensando, mas assim, desde o princípio a gente vai sabendo o ponto de vista dela, né, em primeiro. E é muito interessante, porque é exatamente isso, sabe? A vida dela, ela tá muito focando nas flaws dela, nas falhas dela, e não nas partes boas. E isso tudo vai gerando, né, essa crise aí, né? Tanto ela e o Graham, eles estão focando nas partes ruins, e isso vai gerando a crise que eles estão enfrentando no casamento deles. Eles vão lidar com infertilidade, é um dos problemas aí que vai, né, acarretar toda essa crise. E eu não vou contar muito mais do que isso pra vocês, porque vocês precisam ler. É, assim, extremamente interessante, porque mesmo que você não esteja passando por uma crise no seu casamento, mesmo que você nunca viva nada parecido, não enfrente problemas de infertilidade ou qualquer coisa que é mostrada nesse livro, com certeza você vai se identificar com muita coisa que eles estão vivendo, sabe? O casal. Ou vai se colocar no lugar, sabe? Nossa, poderia ser eu ali nessa situação.
Então, gente, vale muito a pena, sabe? Principalmente pra quem, né, se relaciona, é casado ou mora junto, eu acho que as pessoas vão se identificar muito. Quem não, também vai se identificar de uma maneira diferente, porque assim, não tem como você não ficar torcendo e, enfim, tudo pela história, sabe? Torcendo pelos dois e tal. Não tem como você sendo solteiro, você sendo casado, mas assim, eu acho que quem é casado ou mora junto e tem assim um relacionamento que poderia, né, de alguma forma estar, né, se colocando nesse lugar dela aqui, vivendo isso, acho que vai se identificar muito mais, vai se emocionar muito mais, né? E é isso então, eu só gostaria de mencionar que temos um easter egg aqui, um easter egg muito interessante, eu não sei nem se eu poderia falar um easter egg, né? Mas assim, ao final do livro, quando vocês terminarem, eu pelo menos pesquei já de primeira, né? Mas a gente tem meio que um link com uma outra história da Colleen. Então fiquem atentos aí, porque né, uma personagem aí de uma outra história vai ser mencionada. E você vai concluir coisas que nem estão escritas nesse livro, sabe? Então é uma coisa assim, meio de detetive aí, que a dona Colleen enfiou isso aí, então é só as pessoas mais, né, espertas que vão perceber. E é isso então, galera, um beijão, até a semana que vem com mais alguma dica. Beijo, até!